Eu tive a capacidade de apresentar todo o cálculo, tendo me esquecido de pressionar o botão para gravar. Então eu vou aproveitar que o cálculo está feito e vou repassar com vocês. Então, no item C eu vou colocar um arame carregado aqui no eixo Z, que é o eixo de simetria do disco. Esse arame tem comprimento 2A e se estende desde o ponto Z igual a A até o ponto Z igual a 3A. E nesse arame existe uma carga elétrica que está distribuída uniformemente sobre ele. A densidade de cargas do arame, que a gente pode escrever genericamente numa densidade linear de cargas como dQ sobre dL. Como o arame está sobre o eixo Z, o dL seria o próprio dZ. Mas, como ela está distribuída uniformemente, eu também posso escrever essa densidade de cargas como sendo a carga total do arame dividido pelo seu comprimento total, que é 2A. A carga total do arame é a mesma carga que está distribuída no disco, chamamos de Q maiúsculo. O que eu quero é calcular a força de interação entre eles, mais especificamente a força que o arame vai exercer sobre o disco. Como é que a gente pode fazer isso? Para calcular a força que o arame faz sobre o disco, eu não posso pegar a carga total do arame, que é Q, supor que está concentrado em algum lugar, por exemplo, no seu centro, ou em uma das extremidades, ou em qualquer ponto. Pegar a carga do disco, supor concentrada no centro, e calcular a força entre as duas cargas pontuais. Isso não existe, gente. Tirem isso da cabeça. Falou de cargas distribuídas, você sempre vai ter que considerar essa distribuição dividida em pedacinhos infinitesimais. Porque a lei de Coulomb só vale para cargas pontuais. Infinitesimais é uma aproximação. Também, a definição de campo, em termos da força sofrida por uma carga, né? Imagina que você tem aqui uma distribuição de cargas qualquer, que produz um campo em toda a região à sua volta. Se eu quiser saber o campo que essa distribuição produz em um ponto como esse, a gente coloca aqui uma carga de teste, que é 0, determina ou mede a força que ela sofre, nós definimos o campo dessa distribuição aqui, no ponto onde eu coloquei a carga, que é 0, como sendo a força que ela sofreu dividido pela carga, né, pelo valor da carga que foi usado no teste. O que me permite calcular a força que uma carga qualquer que é 0 vai ter quando colocada num campo externo E. Essa força é igual a Q é 0 vezes Z. Esse Q é 0 tem que ser pontual. Isso não vale para uma distribuição extensa de cargas. Então eu também não posso calcular a força sobre o disco, imaginando que toda a carga do disco está concentrada em algum lugar. Tem que ser pedacinho por pedacinho, infinitesimal, depois somar tudo. Então consideramos um elemento de carga infinitesimal aqui, calculamos o campo que o arame produz nele, então é um ponto genérico do disco, e depois integramos isso para todo o disco. Tecnicamente é até possível fazer isso, mas é uma solução muito trabalhosa, porque nós precisamos calcular o campo produzido pelo arame em um ponto qualquer do espaço ao seu redor. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer da seguinte forma. Lembra que esse disco e o arame eles estão parados um em relação ao outro. Nesse caso, vale a terceira lei de Newton na sua forma plena. Eu posso garantir para vocês que a força que o arame faz sobre o disco é igual à força que o disco faz sobre o arame, só que as duas são opostas. Uma é a negativa da outra. Calcular a força que o disco faz sobre o arame é mais fácil. Por quê? O arame se encontra todo ele no eixo de simetria do disco. Nós já calculamos esse campo no item A desse exercício. Em todos os pontos do eixo Z, o campo produzido pelo disco é paralelo ao eixo Z. É mais fácil calcular então a força sobre o arame e lembrar que a força sobre o disco vai ser o inverso disso. Para calcular a força sobre o arame, isso é mais fácil porque nós já temos o campo do disco e, além disso, todos os vetores, força sobre todos os elementos de carga vão ser na direção de Z. A soma vetorial é mais fácil do que aqui nesse caso, por exemplo, onde a soma vai ser de componentes enviesadas no espaço. Então eu vou, em princípio, esquecer essa formulação aqui e vamos considerar um elemento de carga genérico no arame. Novamente, eu não posso tentar calcular a força sobre o arame como um todo. Eu tenho que dividi-lo em pedacinhos infinitesimais, em pedacinhos de comprimento dz, que tem uma carga dq que eu possa considerar como sendo pontual. Não pode considerar a carga toda do arame concentrada aqui, ou no centro dele, ou na outra extremidade. Esqueçam isso. Peguem um elemento genérico, uma posição z qualquer, que vai depois variar entre A e 3A. Vamos calcular a força que esse elemento de carga, dq, aqui numa posição z genérica, vai sofrer devido ao campo do disco. Força é carga vezes campo. Se a carga é infinitesimal, a força vai ser infinitesimal também. O campo do disco, nós já calculamos no item A. Ele está sempre ao longo de z chapéu e tem como expressão carga dividido por constante, 4πε0, z raiz de z ao quadrado mais a ao quadrado. De modo que a força sobre aquele elemento de carga infinitesimal do arame, exercida pelo disco,
Aqui eu estou usando aquela notação que eu já introduzi, né? Primeiro índice indica quem sofre a força e o segundo índice quem exerce a força. É o campo do disco na carga do arame, sendo que o campo do disco é isso aqui e a carga do arame é lambda vezes dz. Substituindo tudo, nós chegamos a essa expressão aqui. Com Q fica Q ao quadrado, 8π ε0 AZ raiz de Z2 mais A2. Agora é só considerar a força sobre todos os possíveis elementos de carga do arame e somar. Ou seja, é integrar isso aqui. A força total vai ser integral daquele elemento diferencial de força que nós obtivemos. Colocando tudo que é constante para fora, nós ficamos com a integral de dz sobre z raiz quadrada de z2 mais a2. Podemos resolver essa integral com a ajuda do Wolfram, ou olhando no formulário. Numa prova, isso estaria no formulário, tá? Não se preocupe com isso. Mas aqui no momento eu não tenho o formulário, nem sei se essa integral está no formulário, porque não é muito comum. O Wi-Fi dessa sala está péssimo. É mais fácil eu resolver a integral do que tentar acessar o Wolfram para fazer. A presença desse Z2 mais A2 aqui já nos encoraja a tentar aquela mesma substituição de antes. Fazer uma substituição trigonométrica com tangente. Então, pensando num triângulozinho retângulo, onde um cateto é Z e o outro é A, a hipotenusa, portanto, é Z2 mais A2, eu vou fazer a substituição Z igual a A vezes tangente de beta. A tangente de beta é o cateto oposto pelo cateto adjacente A. Se Z é igual a tangente beta, o dz é a diferencial disso. Diferencial de tangente de beta é secante ao quadrado de beta, vezes ainda a diferencial do argumento de beta. De modo que a integral vai ficar Q ao quadrado sobre 8π ε0a. No numerador, dz é A secante ao quadrado de beta de beta. No denominador eu tenho o Z, que é A tangente beta. Raiz de Z2 mais A2, Z ao quadrado mais A ao quadrado. O z ao quadrado é a ao quadrado vezes tangente ao quadrado de beta, mais a ao quadrado, colocando o a ao quadrado em evidência, fica 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Raiz disso, a secante de beta. Posso simplificar esse a com esse aqui, secante ao quadrado com secante de beta. Esse a, então, vai multiplicar aqui fora, é uma constante, vai multiplicar aqui fora, fica a ao quadrado. Integrando ficou secante de beta dividido por tangente de beta. Secante é 1 sobre cosseno, e a tangente é seno dividido por cosseno. 1 sobre seno é cossecante. E a integral de cossecante de beta é menos, por isso que surgiu esse menos aqui, logaritmo neperiano de cossecante de beta mais tangente de beta. Estou integrando aqui entre os limites que eu chamei de beta 1 e beta 2, que são correspondentes aos limites em z, de a até 3a. Porém, é mais fácil inverter e voltar para a variável original do que calcular os limites. Cossecante é 1 sobre seno. O seno do beta é o cateto oposto, z, dividido pela hipotenusa, raiz de z2 mais a2. A cossecante é o inverso disso. Então, ao invés de z sobre raiz, a raiz quadrada sobre z. Mais cotangente. O cotangente é o cateto adjacente pelo cateto oposto. Adjacente é A, o oposto é Z. Então aqui por isso que eu tinha colocado, com os dois termos tem o mesmo denominador, fica mais simples escrever assim. Agora, os limites são aqueles conhecidos de A até 3A. É só passar os limites. No limite superior, 3A, eu vou ficar com 3A ao quadrado, dá 9A ao quadrado. Mais A ao quadrado, 10A ao quadrado. Raiz disso, então, a raiz de 10 mais A sobre 3A. A e A podem se cancelar. Aqui fica 1 mais raiz de 10 dividido por 3. Aqui o limite inferior, Z igual a A. Vamos ficar aqui com 2A ao quadrado, raiz disso, então, A raiz de 2. Mais A sobre A. Simplificando o A novamente, fica a raiz de 2 mais 1 sobre 1. Então, juntando o logaritmo num termo só, né? O logaritmo, a diferença de dois logaritmos é o logaritmo do quociente entre eles. 1 mais raiz de 2 sobre 3, 1 mais raiz de 2. Tem sinal negativo aqui, isso pode parecer um pouco estranho, porque eu estou calculando a força sobre o arame. As duas cargas são da mesma natureza. Espera-se que a força seja de repulsão. Portanto, sobre o arame tem que dar ao longo de Z positivo. E sobre o disco, ao longo de Z negativo. Isso aqui é a força sobre o arame. Mas olhem bem, esse logaritmo aqui é um número negativo, porque 1 mais raiz de 10, olha, raiz de 10 é 3,16, certo? Mais 1 vai dar 4,16 aproximadamente. No denominador eu tenho 1 mais raiz de 2 multiplicado por 3. Raiz de 2 é 1,414, mais 1 fica 2,41. Vezes 3 vezes 4, 12, dá 7,2 mais ou menos. Portanto, esse número aqui é menor do que 1. Sendo menor que 1, ainda positivo, né? Claro. O logaritmo dele
é negativo. Então eu poderia tirar esse menos daqui e inverter as frações no logaritmo para ficar uma coisa mais apresentável. Mas como eu quero a força sobre o disco, é só manter o sinal negativo e inverter a fração para ficar uma coisa apresentável. Essa conta aqui eu fiz na calculadora. Esse logaritmo dá mais ou menos 0,554. A fração dá 1,74. O logaritmo disso é 0,554. Ponto fundamental aqui, não tratar as cargas como pontuais. Se é carga distribuída, você tem que integrar sempre. Seja para calcular a força que ela sofre ou para calcular o campo que ela faz.